Sejamos todos bem-vindos, que a paz de nosso Mestre Jesus seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa retornar a esta casa, que é um hospital de almas, um lar de esperanças, uma escola de amor. E falar do Evangelho do Cristo, para nós é coisa muito simples, muito fácil. Não tão simples e não tão fácil é nos tornarmos o Evangelho no pensar, no sentir, no falar e no agir. Como o tema de hoje é como segui-lo, antes eu preciso saber o que é, para saber na sequência como segui-lo. Analisando a obra de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, uma das duplas, se não a dupla que mais estudou, comentou e aplicou o Evangelho de Jesus em suas vidas nos últimos tempos. E para o Espírito Emmanuel, na obra A Caminho da Luz, quando ele narra que por mais respeito, por mais amor que temos a Jesus, reconhecemos nele a figura de alguém que alcançou o grau de evolução suprema em relação a nós terráqueos. Mas ele não é o governador do sistema solar, mas sim o construtor e governador do planeta Terra. E intencionando saber algo mais a respeito de Jesus, do Cristo e outras possibilidades de outros Cristos, porque se ele é o governador supremo do planeta Terra e não é o governador do sistema solar, quem será que estaria governando Júpiter, que está a caminho para em dias vindouros, quando o nosso Sol chegar ao seu estágio final e transformar-se de uma estrela de hidrogênio numa estrela de nêutron, onde Júpiter assumirá o posto do Sol central do nosso sistema solar, e assim como tudo cresce e evolui, as coisas vão se desenrolando conforme já sabemos. E numa entrevista dada à LBV em 1954, já que a obra A Caminho da Luz fora a partir de 1931 que começou a sua saga, percebemos nesta entrevista a possibilidade de haver outros Cristos. Mas na obra de José Herculano Pires, A Era do Espírito, é que vemos mais claramente, numa entrevista feita com Emmanuel e Chico Xavier, num dado momento, Chico questiona Emmanuel a respeito da situação, e Emmanuel, antevendo a sua incapacidade para compreender naquele momento tão grandiosa informação, ele avisa Chico, mas ele insiste, e de repente Chico se viu fora do corpo e começa a ver num telão, não de 3D, de 4, 5, mas agora já estão falando 8D, mas eu acho lá que já eram uns 10Ds, pelo menos. Ele começa a ver o governador supremo do planeta Terra, os demais Cristos dos outros orbes e o Cristo que governa o sistema solar. Simultaneamente, o filme vai passando, ele percebe que o nosso sistema, pequenino em relação a outros sistemas, juntamente com mais outros, formavam as pequenas constelações que giravam em torno de constelações maiores, e tanto as menores quanto as maiores estavam sob a regência de Cristos
com um cabedal evolutivo mais amplo, de modo que ele percebe que as constelações, mesmo mais amplas, giravam em torno das galáxias que tinham como governadores outros Cristos ainda. E as próprias galáxias, nascidas das pequenas nebulosas, e estas filhas de nebulosas maiores, ambas gerenciadas por outros Cristos. E neste momento Chico Xavier pede para Emmanuel: pode parar que a minha cabeça não aguenta. Deu uma vontade de voltar para casa e tomar um café quente. E nós sabemos que tem os Cristos que governam os universos, e assim como os Cristos que governam as dimensões cósmicas. De modo que, para um dos maiores teólogos que eu conheci no último século, Carlos Torres Pastorino, Cristo é uma coisa, Jesus é outra. Assim como para nós outros, o Espírito é uma coisa, a alma encarnada é outra. Se para nós, conforme Leon Denis na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, para vários outros autores, como Ernesto Bozano na obra O Objetivo da Vida, quando o autor narra que em cada encarnação o Espírito, a individualidade, fabrica uma alma e incorpora ao final da reencarnação a sua realidade como ser imortal. E na obra O Ser Consciente, de Joana de Ângeles, por Divaldo Pereira Franco, a autora afirma com lucidez e com ênfase que o Espírito é a síntese de todas as nossas vivências. Ele, o Espírito, sabe o que fazer, quando fazer e como realizar. E a alma é a soma das experiências da atual encarnação, normalmente trabalhando conteúdos de outras etapas e construindo novas realidades, visando a sua expansão consciencial. Mas na obra O Despertar do Espírito, a autora afirma que em sua imensa complexidade, o Espírito, a individualidade, expressa-se através do eu superior, que nós consideramos o Cristo interno, o Espírito, o Deus interno, para enfrentar no eu individual, com o auxílio do eu pessoal, as experiências das outras personalidades. De modo que percebemos que o Espírito é uma coisa, o eu superior ao Cristo interno, outra no universo Espírito. O eu individual é a personalidade e o eu pessoal, o centro consciencial da personalidade, que nós chamamos de alma encarnada. E a autora narra que a alma é apenas um ponto de autoconsciência pura, e o Espírito é a totalidade das informações do ser. E na obra Encontro com a Paz e a Saúde, ela afirma que o Espírito tem quase a idade do universo. Eu, como alma encarnada, ainda não sei a função de uma única célula das mais de 600 trilhões existentes no meu corpo. Não sei com segurança uma das funções, ou melhor, a função de uma única molécula das 280 milhões que compõem uma célula vermelha do meu sangue. Ainda não sei. Ou sequer a função de um único átomo dos 10.000 átomos constantes em cada uma de minhas moléculas da célula citada. Só sei que esse átomo é um aglomerado de forças vivas, que tiver a sua origem na matéria mental, que dará origem à bioenergia, e esta matéria mental teve a sua origem no fluido universal, que tem como base estrutural o Espírito, o princípio inteligente do universo. Só tenho essa noção. Agora, como seguir o Cristo?
Ainda não sei. Como seguir Jesus já está mais próximo da minha realidade. Mas Jesus é o Cristo ou uma fração? Para Pastorino, Jesus é uma fração da consciência crística. Se eu começar a pensar agora em aprimorar alguma parte do meu corpo, quando penso, eu crio mensageiros químicos, que nós chamamos de hormônios. E eu fico imaginando se a lei não seria a mesma, e quando Cristo pensa, desejando que alguém dele venha conversar com as suas células, porque somos células do corpo do Cristo, segundo Paulo de Tarso, e esse hormônio não seria Jesus. A semelhança, só um comparativo. Porque é muito simples entender essa realidade. Porque o próprio Kardec, na obra O Livro dos Espíritos, na questão 455, ele mostra isso com claridade, que a alma é uma coisa, o espírito é outra. Ou na obra A Gênese, no item 27 do capítulo 2, a mesma coisa. Mas eu pergunto a vocês, a mesma lei que rege o macro, rege também o microcosmos? Ou existe duas leis? Se é a mesma lei que rege o macro, porque isso é Joana de Ângeles, André Luiz e vários outros autores, rege também o micro. Normalmente, quando vamos fazer um pomar, ou vamos plantar ou construir esse pomar, se vocês escolher uma parte desse pomar para plantar laranjeiras, ou fazer um laranjal como parte, vocês priorizariam no processo da enxertia para começar a produção mais rápida, ou uma muda de um pé de laranjeira já constituído, ou preferiria começar pelas sementes? Pelas sementes, dependendo da qualificação, levaria em torno de 5 anos para começar a produção, no mínimo. Pela muda, dependendo de qual muda, de qual galho, se já sabe florescer e frutecer, temos possibilidades de, às vezes, uns 2, 3 anos começar a produção. E ao mesmo tempo, se for a enxertia, ela já pode começar produzindo, porque normalmente escolhemos o galho da laranjeira que já está florescendo, frutescendo, e o limoeiro como o cavalo para fazer o sustentáculo, e já começamos com possibilidades mais vastas, tendo a muda já produzindo, mesmo antes, às vezes, de plantá-la, após a cicatrização dessa junção de duas realidades. No mínimo, estamos vendo aí 3 situações encarnatórias. Uma, eu não sei o que fazer. Não sei o que vai acontecer, porque é um experimento novo. Porque a semente não sabe se ela pode ser uma laranjeira ou um laranjal. Eu sei afirmar quantas sementes tem dentro de uma laranja, mas não sei afirmar quantas laranjeiras tem dentro de uma semente. Há uma floresta em cada semente, assim o cantor Dado Dolabella afirma em sua música. Então, se disséssemos a uma semente de laranja que dentro dela existe um laranjal, será que ela acreditaria? Por isso que eu não estou pedindo que vocês acreditem no que eu estou falando. Só pense na possibilidade. Porque num dado momento, Bezerra de Menezes alerta-nos, numa de suas mensagens, por ocasião do 2º Congresso Espírita Brasileiro. A mente do Cristo está se aproximando do planeta Terra. Se ele estivesse falando de Jesus, como fica isso? A mente do Cristo está se aproximando do planeta Terra. Mas Jesus não é o governador supremo do planeta Terra para nós? Onde ele está então? Então ele está falando de algo mais vasto
e ao mesmo tempo no 3º Congresso Espírita Brasileiro, ele continua a mensagem: Jesus está voltando no comportamento de cada um. E agora, ele fraciona a sua consciência? Porque se eu pensar agora, e já estou pensando, por ser eu o espírito consciente dessa realidade, eu, no pensar, sem lapso de tempo, eu já estou presente no interior de cada núcleo das minhas células, das mais de 600 trilhões. E estou encarnando, segundo Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, no item 76, através do meu pensamento, uma realidade em meu corpo. O pensamento expressando a consciência não é outro senão o espírito encarnado em nosso corpo. De modo que, se eu penso segundo Joana de Ângeles, e esse pensamento reflete de imediato no citoplasma de minhas células, dependendo do que penso, eu estou criando hormônios e estou encarnando-os nesse universo celular. Sem contar que eu poderia encarnar realidades para governar o cronograma organizacional de minhas células. E somente com um pensamento eu me faria presente, porque eu sou onipresente em relação à minha realidade como espírito, em cada uma das partículas de meu corpo. E por ser onisciente dessa realidade, interagir e reprogramar cada uma de minhas células. Nós costumamos dizer que acreditamos em Deus, que acreditamos em Jesus. Mas dizem-nos, Emmanuel, muitos acreditam ou falam que acreditam em Deus, mas vivem como se Ele não existisse. Porque tudo que existe são expressões de Deus. Eu, vocês, todos os seres em todos os reinos, em todos os estágios e dimensões da vida, tudo que existe, existe em Deus. Fora dele, nada existe. E eu afirmo com tranquilidade, ao mensurar em relação ao nosso planeta, tudo que existe, existe no Cristo, governador supremo do planeta Terra. Agora, tudo que existe no planeta Terra não existe dentro de Jesus. Complicou, não complicou? Porque Ele próprio diz que era semelhante a nós, um irmão mais experiente, veio nortear os nossos destinos. Eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. E Ele mostrou onde poderemos chegar como pequenos Cristos, fazendo parte de Cristos maiores. Assim como todas as personalidades que nós já animamos através dos milênios, porque se somos a síntese de todas as personalidades vivenciadas, e para termos uma noção disto, vocês lembram muito bem do diálogo de Jesus no Monte Tabor com Moisés e Elias. E eu creio que para quem estuda o Espiritismo, deve dar algum crédito à Federação Espírita Brasileira, porque ela colocou o selo na obra Universo e Vida, ela que editou esta obra, organizada por Hernani Santana, obra na qual está registrada que Jacó, Moisés, Elias e João o Batista são 4 etapas do mesmo Espírito. Mas se fosse reencarnação, Moisés seria a reencarnação de Jacó, e Jacó deixou de existir. Só existe Moisés. Elias seria a reencarnação de Moisés. Moisés não existe mais. Agora somente o Elias. E João o Batista, conforme consta na própria Bíblia, a afirmação de Jesus, ele sendo o Elias que voltou. Se assim fosse, não existiria o Elias, somente João Batista. Agora explica-me como Jesus conversou com Moisés e Elias, se pudéssemos afirmar
que a reencarnação e não encarnação seria um fato. Uma semente de laranja encarna 2 vezes? Ela encarna, torna-se a laranjeira e depois sementes desta laranjeira pode gerar outras laranjas. Será que a lei é só para o pé de laranja? O espírito não pode construir uma realidade, assim como aconteceu com um jovem chamado Leon Denis, que nós temos certeza absoluta que Jerônimo de Praga, como ele próprio narra em sua obra, foi o seu mentor durante 50 anos. Mas sabemos por altos estudiosos e espíritos iluminados que Leon Denis fora Jerônimo de Praga no outro momento. Mas como pode Jerônimo de Praga ser o mentor do próprio Leon Denis se fosse reencarnação? Ele seria a reencarnação de Jerônimo de Praga. Agora, como pode eu vivenciar Jerônimo de Praga aqui, retorno como Leon Denis e eu mesmo ser o meu mentor, se assim não fosse a encarnação apenas uma fração do Espírito? Como seria isso? Alguém consegue me explicar? Leon Denis, Jerônimo de Praga foi o meu mentor durante 50 anos. E temos certeza que Jan Hus fora encarnações do que nós chamamos a encarnação anterior do jovem Hippolyte Léon Denisard Rivail. E Leon Denis, como Jerônimo de Praga, o seu fiel escudeiro, retorna mais tarde juntamente com o seu mestre, porque Leon Denis era o pupilo de Allan Kardec nesse estágio. E agora, por que seria, ou por que estaria dentro do nome desse jovem Hippolyte Léon Denis, seria uma enxertia? Que o nome de Leon Denis está dentro do nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Que confusão é essa que eu estou querendo fazer com a cabeça de vocês? Foi Paulo de Tarso que começou esse negócio. Sois membros uns dos outros. Tente inspirar com suavidade a partir de agora, prestando atenção na respiração. Inspirem profundo, segure um pouquinho, expire. E agora inspire de novo e me diga com certeza: o ar de quem nesta plateia boníssima e atenta que está dentro de vocês? Somos um. Tudo está em tudo a partir de agora. Onde está o ar que eu passei para você? O que você está fazendo dos filhos que eu te confiei? Se eu plantar um alimento, nós sabemos com André Luiz que eu vou alterar a estrutura da terra pelo meu modo de pensar, de sentir, de falar e de agir. Ou seja, o ar que eu expiro transforma-se em adubo e vai ser integrado na estrutura da própria terra. Eu altero a estrutura do ar, da água e da luz, trabalhando com a terra, e eu já fui horticultor, eu já fui lavrador e eu sei do que eu estou falando. Dependendo do nosso humor, a planta pode nascer mais rápido, pode florescer mais rápido, pode produzir mais belos frutos. Dependendo do meu azedume, da minha insatisfação, pode às vezes nem nascer as sementes. E se nascer, pode não vingar. E se vingar, fica bem mais xoxinha em relação à árvore mãe. E assim por diante. E sabemos também, conforme a ciência comprova em laboratório, que na cenoura, na beterraba, vai ter informações do horticultor com tranquilidade. O que ele pensou, o que ele sentiu, o que ele falou, o que ele vivenciou. Tudo está gravado. Porque se uma simples água, conforme consta na ciência, na atualidade, porque o experimento aconteceu menos de 5 anos atrás, na Alemanha, na cidade de Stuttgart, a água é um ser vivo com a capacidade de registrar o que pensamos, o que sentimos, o que falamos e o que fazemos em meio segundo. O que você estava pensando quando você me serviu aquela água? E o seu corpo é basicamente água.
E aí nós queremos trazer para dentro do nosso corpo, que André Luiz afirma em nosso lar, que é 100% água. Para reestruturar a estrutura óssea do nosso corpo, nós queremos trazer cálcio, ferro, isto ou aquilo. Mas quem não sabe sorver a água com sabedoria, consegue manter a estrutura óssea do corpo? Porque somente a água tem o poder de reconstruir a estrutura óssea com sabedoria. Os demais elementos podem auxiliar, mas se eu não souber fazer uso da água, eu não vou ter a estrutura reestruturada ou reordenada como eu gostaria. E como nós tomamos água? Mastigando a água ou engolindo a água? Porque mastigando a água, o estômago sabe processar o que o paladar sabe fazer. Porque no íntimo da boca tem mais de 35 milhões de pequenas glândulas para extrair a vitalidade da água e levar diretamente para a estrutura emocional, por exemplo. Um simples gole da água eu posso acalmar a ansiedade. E quando não faço isso, acho que assaltar a padaria, a geladeira pela madrugada também. Padaria não, porque a gente tem que pagar. Mas eu acho que comendo as guloseimas vai acalmar a ansiedade. E ela parece um poço sem fundo, não parece? Mas quando nós começamos a respirar consciência, eu acalmo a ansiedade. Como que eu posso alimentar a ansiedade com respiração? É simples. Emmanuel narra na obra Irmão, na lição Renúncia, que o Evangelho do Cristo não está aqui nem acolá, mas em nossa própria consciência, em nosso próprio coração, no nosso próprio espírito. E Evangelho para Joana de Ângeles é força, vitalidade e vida. Agora, como segui-lo se o seu Evangelho é uma força que gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões? Tudo que fizer a um dos meus irmãos mais pequeninos é a mim que o fazeis. Qual o irmão mais pequenino de Jesus? Os pigmeus? Os animais, os vegetais? A água foi considerada um ser vivo. Quais os irmãos mais pequeninos? Os átomos são aglomerados de forças vivas, segundo André Luiz em suas obras, a começar por Libertação, a obra. A matéria mental que vai dar origem aos átomos é formada por seres incontáveis, segundo o autor na obra citada. O fluido universal que deu origem à matéria mental é um fluido vivo, conforme a própria ciência afirma na atualidade. A matéria elementar que formou a base desse fluido é um ser vivo também, que nós chamamos de consciência elemental. E o elemento primordial, chamado de átomo primitivo, mônada ou princípio inteligente do universo, ou espírito com E maiúsculo, é um ser vivo porque é uma criação divina. Como seguir o Cristo? Fazendo a outrem tudo que gostaria que Ele nos fizesse. Mas normalmente, de vez em quando, vocês comem alguma coisa a título de sobrevivência? E vocês que gostam de comer, sabem comer? Gosta de cozinhar? Se gostarem de comer? Porque eu tenho uma amiga que até de mastigar ela tem preguiça. Ela tem necessidade da proteína animal e vive anêmica por ter preguiça de mastigar a carne. Ela prefere os vegetais e engana o corpo com a injeção à base de ferritina uma vez por mês. Nem só de pão vive o homem, é um fato. Mas eu cheguei ao grau de Madre Teresa de Calcutá para viver de uma xícara de água por semana como alimento físico e o restante somente de amor, porque está na obra Nosso Lar de André Luiz. O cibo, o alimento do universo, é o amor. A alma em si só se nutre de amor.
Mas ao mesmo tempo, Joana de Anjos narra que o amor é a alma da vida. Você consegue viver só de amor? Eu consigo. Veja como é simples. O amor é a reunificação das mônadas em unidades cada vez mais amplas, formando o fluido universal. Quando você respira o quê? Só ar ou imantado desse fluido? Amor. Esse fluido transforma em matéria mental que vai gerar um mundo subatômico e atômico. A cenoura que você come, a beterraba é feita de quê? De átomos. Tudo que existe é feito da mesma energia. Então nós nos alimentamos de amor numa frequência, num estágio. Mas se tudo que eu faço estou fazendo a Jesus, e o alimento que deixamos apodrecer na geladeira? É esse tratamento que eu estou dando a ele? E aquele que eu jogo fora quando coloco no prato? E aquele que eu expulso só pela vibração do meu pensamento reclamando na hora da refeição? E aquele que eu dizimo só de falar para fulano, eu odeio você? E pode ser para um alimento. Imagine uma mesa farta com 10 a 20 tipos de alimento. Imagine vocês olhando e começando a pensar: esse eu gosto, aquele eu detesto, aquele eu odeio, aquele nem pensar. Só que tudo está interligado. O que disseres a um reflete nos demais instantaneamente. Se vocês elogiarem um ou dois e maldizerem os demais, todos eles ficarão empesteados com a energia mórbida expressada. Vocês sabem disso. Masaru Emoto fez experimentos com a água, e até água poluída. Ele começou com declarações de amor, com orações, e terminou escrevendo frases amorosas num recipiente. E tanto as declarações de amor, quanto as orações, quanto outros experimentos que fizeram com a música e as frases, alteraram a estrutura da água para melhor. Paz, equilíbrio, harmonia, gratidão, esperança. E nós colocamos alguma frase na nossa mente para pacificar a água do nosso corpo durante o dia, com esse intuito? Allan Kardec nos ensina a magnetizar a água de um copo e a magnetizar a água do próprio organismo, conforme consta na obra O Livro dos Médiuns. E esquecemos que tudo que fizermos, a metade do chuchu que está no meu prato, com sabedoria, dependendo do que fizermos com a outra metade que nós vamos talvez jogar no lixo, tudo que acontecer com a outra vai acontecer com a que está aqui dentro. Vocês sabem disso. Esse experimento foram feitos por cientistas, coletando o material genético de um ser, levando esse material para o laboratório, e no mesmo prédio do laboratório colocou os doadores do material genético para assistirem filmes de romance, de terror, filmes harmônicos ou deprimentes, e as emoções dos doadores refletiam no material doado instantaneamente, deformando ou rejuvenescendo o material, dependendo do que sentiam. E foi afastando o material doado do prédio, do laboratório, até 80 quilômetros para alguns, até 600 quilômetros para outros, e as emoções, os pensamentos refletiam de imediato, conforme os doadores expressavam. E agora imagine, o chuchu é uma consciência una, assim como a batatinha ou qualquer outro alimento. Por mais que fracionemos a sua consciência em milhares de pedaços, todos estão interligados. Vocês sabem disso. E o que fizermos a uma gota d'água, segundo Gibran, Khalil Gibran, estaríamos fazendo para todos os oceanos do planeta, todos os rios e riachos, ou toda a energia do planeta em si. Como seguir Jesus, que nos mostra o caminho para o Cristo? Eu e o Pai somos um.
Será que ele estava falando do Deus cósmico ou do seu Pai consciencial, que era o Cristo? Eu estou em vós, vós em mim, eu no Pai, Ele em mim. Quem criou a minha realidade como alma foi o Espírito, que é o Deus que há em mim. E eu sou diretamente gerenciado pelo Cristo que existe em mim. Então a consciência espírito vai expressar-se através desse Cristo interior. E o que eu estou fazendo para o meu universo psicofísico? Eu já posso dizer à minha mente, ao meu universo perispiritual, ao meu universo biológico: sigam-me vós, porque eu já sou igual a Ele. Sede vós iguais a mim. Já não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Porque todo o energismo do corpo fatalmente transformar-se-á, ou todas as energias transformar-se-ão em sentimentos, segundo Joana de Angelis, na obra Autodescobrimento, uma busca interior. Vocês já imaginaram isso? O seu tornozelo virando ternura? A sua tíbia, compaixão? Há uma possibilidade disso? O cientista Hernani Guimarães Andrade, na obra Psiquântico, não só afirma que todas as partículas do corpo vão transformar-se em sentimentos, mas todas as partículas do corpo vão transformar-se em consciência. E a batatinha que estamos comendo agora, também, como narra Pietro Baldi na obra Grande Síntese. Então, como seguir o Cristo? Fazer a outrem tudo o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Então, em várias obras, em vários autores, encontramos traços de como segui-lo. Mas, normalmente, ou não queremos ver, como narra Miramês na obra Francisco de Assis: vejo a obra, vejo Deus. Tudo que existe são expressões de Deus. Tudo, exatamente tudo. Nada existe fora de Deus. Em Deus existimos, vivemos e nos movemos. Cada pensamento criado, ou cada pensamento expressado, não há como criar um pensamento ou expressar um pensamento sem interagir com infindáveis realidades. Quando colocamos um pensamento em ação, segundo Khalil Gibran, colocamos em ação todas as leis que regem a existência. E bilhões de transformações acontecem na ação de um único pensamento, segundo o Dr. Deepak Chopra. Bilhões de transformações. Quando começamos a pensar em algo, por mais discreto que seja o pensamento, uma cópia do pensamento nos conecta com todas as nossas vivências, segundo Allan Kardec, e com todos os seres em todos os mundos simultaneamente. Tudo que existe lá fora ficará sabendo de tudo que está sendo feito aqui dentro, e tudo que está sendo feito na alma, todos os esquadrantes ou as dimensões vibracionais da consciência, em todos os quadrantes, todas as nossas vivências ficam sabendo o que eu estou fazendo na atualidade. Quem acredita que já foi um jacaré? Acreditam na possibilidade de ter sido um animal um dia? Ou tem certeza? Tem certeza mesmo? E olha que ser jacaré é chique, porque o caboclo vive mais de 200 anos. Certos peixes, além de viver 200 anos, têm a capacidade de mudar de sexo quando a necessidade lhe recomenda. Vocês sabem disso, não sabem? Em certos cardumes, quem lidera o peixe mais saudável, o macho. Nada contra, não é preconceito não, porque quando tiver que dar a cara para bater, é ele que vai servir de comida para o pedrador para proteger o cardume. Mas se sobrar dentro do cardume o espécie mais saudável sendo uma fêmea, ela tem uma semana para entrar num processo de introspecção, transformar o seu corpo feminino em masculino e assumir o cardume na semana seguinte.
Já pensou se isso pegasse na casa espírita? A gente quer presidente, o povo não assume, não é verdade, Sônia? Aí você dá uma semana, você tem uma semana, se você não quer assumir como mulher, para transformar-se em homem e assumir o negócio. Se achar que tem as costas mais fortes. Porque quando alguém tem que atacar, vai atacar primeiro o presidente da casa, não é verdade? Então, como seguir o Cristo, se tudo que existe são suas expressões? Por isso ele afirmar: coma, esse é o meu corpo. Porque o planeta Terra é o corpo do Cristo. Nele somos aperfeiçoados, como está em Colossenses com Paulo de Tarso. Nele, o Cristo de Deus. Para Carlos Torres Pastorino, um dia já fomos células físicas do corpo de Jesus em outros órgãos. Porque Jesus não encarnou, como pensam alguns, somente uma vez. Muitas e muitas vezes. Como egípcios, sabemos de mais de 80 encarnações de Jesus. Só que ele muda os nomes. Outra hora eu me chamo Buda, outra hora Krishna. Tudo são expressões crísticas, ou não? Pensem comigo. Vamos começar a mastigar o que mais gostamos. E quando vocês começarem a mentalizar em mastigar o que vocês gostam, explica de onde surgiu esta aguinha na boca de vocês quando vocês começam a pensar. A saliva. Enzimas. Quando nós pensamos em mastigar algo, o teor vibracional do pensamento, dos sentimentos envolvidos, transforma-se em algo físico, que nós chamamos de enzimas. E o verbo se faz carne no íntimo da boca, com a intenção de orientar o alimento que vai ser canalizado para o corpo. Quantas vezes mastigamos para dar tempo dessas enzimas falar do Evangelho do Cristo para a batatinha, para a beterraba, para o chuchu, para o rabanete, para a proteína animal, seja lá o que for que vocês necessitarem. Mastigam de 30 a 80 vezes, ou de 80 a 120, ou 2 a meia dúzia de vezes, já manda para o gol. O estômago tem dente, ele consegue fazer o trabalho da mastigação. Nós comemos o que necessitamos ou muito além do que necessitamos? É a quantidade do alimento que garante a nutrição ou a qualificação daquilo que estamos pensando, sentindo, falando e fazendo? Nós sabemos disso. Se estamos enamorados, normalmente temos fome, pelo menos nos primeiros encontros. A gente pode ficar até 3 dias, não pode? Esquecemos de comer. Albert Einstein, quando estava investigando algo a benefício da humanidade, lembrava de comer? Alguém o lembrava 3 dias após estar sem comer? Você precisa comer. E numa das situações ele foi para o refeitório almoçar. Um tão distraído quanto ele, para ele pelo caminho, começam a conversar e no final da conversa ele pergunta ao amigo: eu estava indo ou voltando do refeitório? E eu acho que você estava voltando. E ele volta e fica mais 3 dias no laboratório. O alimento é uma necessidade, na maioria das vezes, ilusória. Porque o que nutre em maior monta no corpo físico é o ar que respiramos. Mais de 70% do alimento físico vem do ar que respiramos. E o Evangelho do Cristo está no ar. Isso é o espírito Caína. No ar existe força, vitalidade e vida. Mas o Evangelho também está nos peixes, está nas aves, está em todo lugar. Então todas as vezes que inspirarmos, todas as vezes que pensarmos, nós estamos atraindo uma porção da vitalidade, se quisermos construir ou nutrir alguma situação, ou se quisermos governar mais amorosamente, eu estou atraindo a força.
a lei, a virtude que o próprio Jesus afirmara num dado momento: quem me tocou? Eu senti desprender de mim virtudes, força orientadora. Então, se desejarmos a confecção de um corpo mais enobrecido, porque o corpo físico vai evoluir até se confundir com o perispírito. Alguém pode me dizer de que tipo ou de que energia é feito o perispírito? Porque o corpo físico vai evoluir até se confundir com ele. Se o corpo físico evolui até se confundir, ele não transforma-se em elementos semelhantes ao do perispírito? Isso está no capítulo 24 do item, no capítulo 4, no item 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. O perispírito, que é o nosso corpo perispiritual ou corpo espiritual, vai sofrer transformações sucessivas até a sua completa purificação, que é a natureza dos espíritos puros. Se é a natureza dos espíritos puros, o perispírito de hoje será uma alma de amanhã? Pelo menos é o que Kardec anotou. O perispírito é a alma evoluindo. Tudo cresce e evolui. Uma folha de hoje pode ser uma lesma amanhã? Pelo menos eu conheço a lesma folha, a transição. Vocês conhecem? Uma lesma em formato de folha. Como animal, ela se nutre de tudo que necessita de um único elemento, de uma única alga, por 2 semanas. Como vegetal, o resto do ano faz fotossíntese. Mas um dia não fomos vegetais? Nós não podemos fazer fotossíntese pelo menos a metade do ano e o restante a gente comer alguma coisa? Para quem deseja emagrecer, por exemplo. Nós sabemos que o experimento científico foi 2 atletas com o mesmo biotipo, mesma massa, pesos semelhantes, e o experimento era correr 10 quilômetros, um mentalmente e o outro fisicamente. Os 2 visitaram o circuito, gravaram mentalmente o circuito. Após isso, deram aos 2 a oportunidade de disputar no par ou ímpar, cara ou coroa. Um ganhou, um acomodou-se numa maca para o seu processo meditativo e o outro foi correr literalmente. Um correndo mentalmente e o outro correndo fisicamente. No final da corrida, fora pesado os 2, medido, perceberam que eles perderam a mesma quantidade de caloria, ganharam a mesma massa e resistência muscular. Seria esta a recomendação de Allan Kardec, que ele chamou naquele momento de ginástica moral? Mas ao mesmo tempo, se eu quiser que os músculos de vocês se fortaleçam, se eu fizer flexões aqui, e eu me proponho fazer isto, será que os músculos de vocês fortaleceriam? Aí já não teria jeito, né? Se vocês mentalizassem, talvez. Porque em menos de 2 minutos eu preparo o meu corpo mentalmente para correr fisicamente, se alguém duvidar, ou andar 5 a 10 quilômetros. E eu não preciso de nutrição prévia, porque o ar é riquíssimo em todos os nutrientes. E eu não preciso de água durante o caminho, quando não preciso de água quando falo. Porque a água está aqui, só que eu estou conectado com ela, e ela está entrando no meu corpo, mesmo que eu joguei um pouquinho no chão, não vi que estava aberta, mesmo sem eu tocar nela. Há pessoas que se nutrem olhando os alimentos, e a ciência comprova a veracidade dos fatos, porque quando eu imagino alguma coisa, eu estou construindo tal realidade. Se eu imaginar que estou mastigando um alimento conforme experimentos na ciência médica, que foi feito com 2 grupos, quem mastigou ou comeu alguma coisa mentalmente e o outro comeu fisicamente, ganharam o mesmo peso. E outros 2 grupos, quem disse ao seu próprio universo:
eu não posso comer isso porque engorda. E o outro grupo, nós vamos comer aquilo para emagrecer. E quem emagreceu? Quem afirmou, vou comer isso para emagrecer, e talvez a mesma coisa que o outro comeu e engordou. Que segundo a ciência, na área da psicologia, o cérebro físico não lê a palavra não. Eu não quero engordar, tira o não. Eu quero emagrecer. Como segui-lo? Tudo isso que eu estou falando tem a ver com o Evangelho do Cristo? Tudo que existe, Evangelho. Tudo, exatamente tudo. Emmanuel fala que o Evangelho está em nossa consciência. Joana de Ângeles narra que é força, vitalidade e vida. Caena narra que o Evangelho está no ar. Sheila que o Evangelho existe em cada reino. Miramês e Bezerra de Menezes que ele existe no ar e em todas as coisas. Allan Kardec, idem. O Espiritismo é o cristianismo redivivo. O Evangelho do Cristo em espírito verdadeiro. Ele está no ar, ele está no espaço, ele está na natureza, conforme consta na Revista Espírita. Então, quando imaginamos que Jesus, no mínimo, é uma fração dessa consciência crística, que por amor aos elementos constitutivos do seu corpo, que é o planeta Terra, o seu corpo ciclópico, por ser ele o construtor e governador desse universo, já que o corpo físico que nós estamos animando é uma construção do Espírito, conforme eu citei na Gênese com Allan Kardec. O Espírito é o Deus que construiu o corpo. Assim, o Cristo é o Deus que construiu o planeta Terra e usa-o como seu próprio corpo. E quando pensa em dialogar conosco, envia-nos seres como Jesus ou outros luminares para dar-nos as diretrizes. Por isso, no Evangelho segundo o Espiritismo, exemplos não vos faltam. O que vos faltam, boa vontade. De modo que eu entendo que seguir a Jesus é amar incondicionalmente todas as expressões existentes em seu corpo, ou seja, no planeta Terra. Por todos os quadrantes desse planeta, tudo que existir neste planeta, que já existira e que existirá, são expressões desse Cristo. E qualquer elemento que eu tratar de forma descortês, eu estou agredindo o meu próprio universo, porque tudo que eu fazer a outrem refletirá diretamente em mim, e agredindo de alguma forma a natureza, esse corpo imenso que nós chamamos planeta Terra, no Cristo. Tudo que fizer a um dos meus irmãos mais pequeninos, é a mim que o fazeis. Como eu disse, a matéria mental formada por seres incontáveis. Dependendo do tipo de pensamento que eu vou arquitetar, eu estou desvirtuando esta energia. Dependendo do que eu fizer com um pedaço de alimento, eu estou criando doenças para a minha própria realidade psicofísica. E estou falando isso de experiência própria, porque antes eu reclamava de tudo, lamentava de todas as coisas, acusava Deus e todo mundo das minhas infelicidades ou das perturbações que causei no meu próprio universo, até ser desenganado pela medicina e entendendo que Deus não criou doenças, que Jesus não adoeceu e que eu também sou Deus e Ele decretou que eu posso fazer coisas maiores do que Ele fizera. Eu posso construir ou reconstruir a minha realidade física, já que pela uma lei da natureza todo o energismo do corpo se renova em alguns dias, segundo consta na obra de Camille Flammarion. Pode ir lá consultar na obra A Morte e o Seu Mistério, volume 1. E basta a mentalização para criarmos um órgão novo. E nós temos inúmeras pessoas que criaram não só um órgão novo, mas estava com o pé na cova como eu e criaram um corpo inteirinho saudável. E o corpo que estava com câncer, com metástase em fase terminal, como a doutora Louise Hay fez em seu próprio benefício. Então, seguir o Cristo é pensar na verdade que Ele nos deu a conhecer.
sentir o que está pensando para compreender o que se pensa, falar o que está sentindo, semeando o que nós qualificamos no modo de pensar com o nosso sentir. E ao mesmo tempo viver como se estivéssemos cultivando o que foi pensado, sentido e falado. Para Siddhartha Gautama, o Buda, basta uma mente que pensa, um coração que ama e mãos que trabalham, para que possamos construir uma realidade nova a cada pensamento levado a efeito. Porque cada pensamento colocado em ação, segundo Leon Denis, em O Problema do Ser, do Destino e da Dor, tem o poder de expulsar tudo que for contrário a ele do nosso psiquismo e atrair tudo que for semelhante. Se eu estiver visitado por uma enfermidade que eu criei de forma personalizada e intencionar a cura, servindo de instrumento ao Cristo onde quer que me encontre, basta eu sintonizar com a saúde, que é sinônimo de harmonia, e a harmonia é o próprio Evangelho que governa o cosmos, segundo o Espírito Rossini. A harmonia é a lei que governa o cosmos. E a música, por exemplo, é a médium da harmonia, que simboliza também o nosso verbo criador, o nosso pensar, sentir, falar e agir. Porque tudo que existe emite, ou são constituídos todos os seres, de vibrações. E quando eu começar a intencionar, falar ou cantar, eu começo a emitir eflúvios que vão emanar da minha consciência, que ao atingir o meu campo mental transforma-se em cores, dependendo dos sentimentos em pauta, que a partir daí transforma-se em vibrações, que vão transformar-se em sons para chegar ao íntimo de vocês, se vocês permitirem, pela educação da estrutura dos tímpanos, do ouvido médium, do ouvido interno, do interesse cerebral, que sabe interpretar o que eu estou dizendo, porque o cérebro físico sozinho interpreta o pensamento, a emoção, a consciência, a inteligência e outros quadrantes vindo do espírito, de dentro para fora, ou consegue interpretar de fora para dentro. Como segui-lo? Pelo menos fazendo o máximo do mínimo que estaria ao nosso alcance, visando o aproveitamento total da energia de qualquer expressão, desperdício de forma alguma e sendo útil ao conjunto, porque a criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra em si mesma os recursos para a solução de todos os problemas. E quando 1% do cristianismo de nossos lábios conseguir transformar em nossos atos de cada dia, conforme Emmanuel, na obra Servidores no Além, a terra inteira será plenamente libertada de todo o mal. Muita paz, muito obrigado.